Olá, muito bem-vindos ao Vida Revista. O vídeo de hoje é sobre anatomia energética e a sua saúde. As principais obras que nós utilizamos para embasar este vídeo são Medicina Vibracional, Anatomia da Cura e os vídeos da Sociedade Teosófica, Duplo Etérico e Plano Astral e Plano Mental. Pessoal, o primeiro conceito que a gente precisa entender nessa temática é o conceito de corpos sutis. Nós somos consciência, nós somos essência divina. E nós, para nos manifestarmos nesse plano 3D, por exemplo, a gente precisa de um corpo físico, certo? Senão eu não consigo me comunicar com as pessoas, senão eu não consigo me manifestar nesse mundo. E acima de nós temos outros planos dimensionais. Por exemplo, acima de nós temos o plano 4D, que é o plano astral, para o qual eu preciso de um corpo feito da matéria do plano astral para que eu possa me manifestar nele. E assim por diante. Então é preciso que vocês entendam que corpos sutis são veículos de manifestação da sua consciência. Nós somos consciência e nos manifestamos por meio desses veículos. Então a gente não deve se identificar nem com esse corpo físico e nem com nenhum dos corpos, nem sequer os mais elevados. Assim como você não é o ônibus que te leva para o seu trabalho, você não é o carro que te leva para o seu trabalho, você também não é nenhum desses corpos, ok? Se você hoje no plano físico quiser estar, por exemplo, acima das nuvens, um veículo adequado seria o quê? Um avião. Então, nessa analogia, o avião seria qualquer um destes corpos, porque ele é um veículo, e você é a consciência, certo? Então, gente, no vídeo de hoje nós vamos abordar 3 veículos. Nós vamos abordar duplo etérico, corpo astral e corpo mental. Esse é um resumão introdutório, mas que tem bastante conteúdo condensado. Eu fiz até uma colinha aqui para não deixar de falar nada para vocês, ok? Gente, o duplo etérico, ele não é um corpo em si. Ele é um molde holográfico que nutre e energiza o seu corpo físico e ele serve de intermediário entre você, que é plano 3D, com os outros planos e os outros corpos sutis, ok? Ele, gente, absorve o prana ou o chi ou fluido vital, como se quer chamar. Ele absorve essa energia vital e ele faz a digestão e ele traz para você, para as suas células físicas, por meio de um sistema de nadis e meridianos. Os meridianos ficaram muito conhecidos pela acupuntura trazida pela medicina tradicional chinesa. Eles, na verdade, são ductos bioenergéticos que vão levar esse prana para todas as células. Eles são semelhantes visualmente ao nosso sistema circulatório ou nervoso, que tem vários canais e é muito capilarizado, né? E ele, gente, ele é semimaterial. A estrutura dele é feita de éter emanado da Terra. Ele pesa em torno de 60 gramas, mais ou menos, e ele é afetado pelo calor extremo, pelo frio extremo e também por ácidos. Quando a gente faz uma operação que a gente toma uma anestesia, o ácido anestésico afasta temporariamente esse duplo etérico das células. É por isso que eu não tenho sensibilidade nesse local. Da mesma maneira, se eu colocar um gelo muito tempo em um local, um certo tempo, eu vou tirar a sensibilidade temporariamente daquelas células, porque eu afastei o duplo etérico. Vocês já viram quando uma pessoa amputou, por exemplo, uma perna, e ela diz assim, mas eu continuo sentindo dor na perna, eu continuo sentindo a perna aqui. Por quê? Porque as células físicas foram removidas, mas não as células etéricas. Então, o etérico tem muito a ver com a nossa sensibilidade. E aí, gente, falando em químicas que podem afetar, então, esse corpo, que é semimaterial, drogas, o excesso de álcool, o cigarro e os medicamentos barbitúricos, antidepressivos, os antiepiléticos, eles vão causar um efeito nocivo nesse duplo etérico. Ele pode fazer como se fosse uma espécie de alguns buracos nesse duplo etérico. E é muito importante que a gente compreenda que assim como nós temos no plano físico micro-organismos, parasitas que nos fazem mal, que nos agridem, nós também temos isso no plano astral, nos planos sutis. Quando o meu duplo etérico tem espaços como se fossem buracos, eu permito que esses micro-organismos entrem. Da mesma maneira como se no plano físico eu faço um corte, eu fico mais propenso a uma infecção, porque eu tenho uma porta de entrada. Então, o dano causado pelas drogas, pelo excesso de álcool, por medicamentos antidepressivos de uso constante, eles vão fazer essas portas de entrada. Ninguém está dizendo aqui que eu tenho depressão, não vou tomar medicação. Sim, você vai tomar a medicação por um tempo X, mas esse tempo tem que acabar, senão você entra num ciclo vicioso. Então você vai cuidar da sua química quando você tem um problema depressivo, mas você vai concomitantemente cuidar do espiritual e a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse resumão, ok? Uma outra coisa importante,
quando você tem esses buracos no duplo etérico causados por essas químicas, você fica mais suscetível à influenciação de espíritos que estão em subplanos inferiores. Gente, uma outra coisa que afeta muito negativamente o nosso duplo etérico, a poluição eletromagnética. E no duplo etérico, quando a gente tem essa poluição, a gente convive com muitos eletrônicos, Wi-Fi, uma série de coisas. O primeiro impacto que a gente tem quando a gente impacta negativamente o duplo etérico é no nosso sistema nervoso. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados. Na sua casa, por exemplo, você pode se proteger, neutralizar um pouco dessa energia usando uma turmalina negra, e aí você pode equilibrar com cristal. Você também pode usar uma orgonite, pesquise um pouquinho mais sobre isso, não dá pra gente entrar em detalhes aqui, mas os orgonites são maravilhosos. Pelo menos durante a noite, vamos tentar dar um descanso para esse duplo etérico. Então, não leve o seu celular para o quarto. Ah, mas eu uso o celular para despertar. Então, você coloque no modo avião. Às vezes eu faço isso quando eu uso o celular para despertar. Evite que próximo da sua cabeceira passe por cima de você ali uma tomada, fios, aquela régua de interruptores, enfim. Evite também que o seu colchão seja composto de partes de metal, inclusive molas, porque elas funcionam como antenas. Enfim, gente, essa questão da poluição eletromagnética é um campo à parte. Estudem, porque vale muito a pena, ela impacta muito negativamente o nosso duplo etérico. E uma segunda coisa, gente, nós somos um sistema bioeletrônico e nós precisamos nos harmonizar estando em contato com a Terra para receber o fluxo de elétrons da Terra. Então, caminhar descalço no solo, na grama, na areia, faz muito bem pra gente, aumenta nosso sistema antioxidante, melhora a qualidade do nosso sono e reduz a inflamação. Então, se você mora em casa, só o fato de você andar descalço diretamente sobre o solo, desde que não seja nenhum material que seja isolante, ele já vai trazer para você restabelecer esse fluxo de elétrons. Se você mora em apartamento como eu, pelo menos uma vez por semana, tente ir ao parque, caminhar sobre a grama, fazer uma meditação em contato direto com o solo. Pesquise mais sobre isso também, que é muito importante. Pessoal, o Richard Jebs, ele faz uma consideração no livro dele que a medicina preventiva do futuro, na verdade, deveria verificar a saúde dos seus corpos sutis. Por quê? Porque ele percebe que o duplo etérico e os demais corpos sutis, eles primeiramente adoecem, mostram manchas, mostram falhas, antes do adoecimento do corpo físico. Então, se a gente avaliasse primeiro, seria muito mais preventivo, de fato, do que o que a gente chama hoje de medicina preventiva, que é fazer exames periodicamente. Quer dizer, fazer exames para eu descobrir a doença o mais cedo possível. Mas isso não é prevenção de fato. E tem dois exames que se aproximam um pouquinho mais desse ideal, que são o Bioel, que inclusive consegue mostrar pra gente um pouquinho dos alinhamentos de chakras, e também o Tesla Bio. Vocês estão vendo aí na imagem, esses círculos iluminados são os meus dedos, e aí ele mede, assim como o outro, as emissões eletrofotônicas. E ali vocês vão ver que nesses círculos não tem nenhuma falha. Mas se tivesse alguma falha, indicaria que o sistema nervoso, o sistema glandular correspondente àquela região, estava com uma falha energética que eu precisaria tomar providências para corrigir antes que se manifestasse no plano físico. Então veja como realmente tem o caráter preventivo. Pessoal, se ficou alguma dúvida de duplo etérico, mandem aí nos comentários. A gente vai falar um pouquinho agora para vocês sobre corpo astral. Pessoal, o corpo astral está no nosso plano dimensional 1 acima, então ele está num plano de 4 dimensões. Ele é a sede das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Esse corpo, por clarividentes, ele é visto com várias cores que vão mudando o tempo todo, conforme os nossos sentimentos também mudam o tempo todo. E aí, gente, uma coisa interessante é que ele está intimamente ligado ao funcionamento das nossas glândulas endócrinas. Então, quando eu tenho qualquer desequilíbrio emocional, eu faço ou uma hipoestimulação ou hiperestimulação nas glândulas endócrinas, que por sua vez vão causar um desequilíbrio nos hormônios, que por sua vez vão desequilibrar o metabolismo das células. Então, é muito importante que eu olhe para dentro de mim e eu perceba se eu não tem nenhuma emoção que eu não consegui digerir bem e que isso virou um trauma, que isso virou uma culpa, que isso virou, na verdade, uma congestão energética no meu corpo astral, que vai precisar, se eu não cuidar disso, drenar para o corpo físico como uma doença. E aí nós já vimos que vai ser por meio desse sistema do endócrino, os hormônios e metabolismo das células. Então, procure se observar para que você consiga resolver o que é emocional no campo emocional. Porque quando eu olho para uma situação, especialmente quando eu consigo me tirar dela e olhar dela como espectador, eu consigo ressignificar essa vivência e aí eu libero essa energia.
E eu liberando essa energia no campo emocional, eu não preciso drenar isso no campo físico, ok? Eu sei que esse processo não é fácil, então vocês podem contar com várias ajudas e o floral é uma dessas ajudas. Gente, entre a polaridade que se forma entre o sistema circulatório e o sistema nervoso, a energia que vem dos florais vai atingir o seu corpo e vai chegar desde o duplo etérico até todos os corpos sutis mais elevados. E ele vai de encontro, gente, a esses campos no corpo astral, por exemplo, a esses campos que estão com congestão energética. E ele vai levar para ali um movimento curativo. É por isso que às vezes você fala assim, eu comecei a tomar floral, tô tendo pesadelo, porque ele tá trazendo um movimento curativo ali, aquelas células começam a vibrar, aquelas células de memória, e fazem com que você tenha pensamentos, pesadelos. Às vezes você tem vontade de chorar durante o dia, chorar durante a noite, mas deixe esse momento curativo acontecer na sua vida, porque você está liberando energia emocional no plano emocional. Se você liberar, se você não liberar, você traz isso para o físico. E aí eu vou deixar para vocês um esquema muito interessante que mostra para vocês o que eu estou dizendo, que os florais, eles atuam em todos os corpos sutis, e vocês vão verificar no esquema que já a homeopatia, ela atua do duplo etérico para baixo, ela não atua nos campos mais sutis, porque ela é feita de um campo vibracional mais denso. Então a homeopatia, ela é interessante quando você já somatizou isso já se transformou num sintoma, numa disfunção, numa doença, e eu preciso lidar com esse sintoma de maneira mais rápida porque está muito desconfortável. Então, nesse caso, a homeopatia é muito interessante. E aí você fala assim, puxa, legal, gostei dos florais, mas como que eu começo? O melhor é que você passe por um atendimento com um terapeuta, que veja a sua questão em si, que veja qual essência floral é melhor para você. Nós temos mais de 60 sistemas florais, mas Bach foi o primeiro deles e é o mais conhecido e o mais utilizado. Mas se você, ou tô sem tempo, tô sem dinheiro, mas gostaria de experimentar alguma coisa, você pode começar com Rescue. O Rescue é uma formulação de 5 essências pensadas pelo próprio Bach, e que elas vão harmonizar você em vários aspectos, e elas se encaixam em diversas situações. Os florais não têm contraindicação, o que pode acontecer é que você precisaria de uma outra essência, prioritariamente, né? E às vezes você vai trabalhar um campo que você não está precisando com tanta urgência, mas ele nunca vai te fazer mal, e ele atua em todos os seus corpos sutis. Experimentem que é muito bacana. Uma outra coisa que nos ajuda muito a melhorar a saúde no nosso corpo astral é a yoga e a meditação. Por quê? Eles vão fazer uma renovação energética. A gente não toma banho todo dia, a gente não sente que é necessário. Nossa, no fim do dia eu passei um calorão, eu preciso tomar banho. A gente também precisa dar um banho no corpo astral. E como é que eu dou um banho de energia? Pensando em novas coisas, fazendo a meditação, porque dali eu recebo insights. Eu preciso renovar esse campo, porque muitas vezes, a gente no campo astral, que é o campo emocional, a gente adquire certos vícios. Às vezes a gente é viciado no medo, eu passo o dia inteiro com medo, medo das situações do meu trabalho, medo no caminho entre o trabalho de ser assaltado, medo de ser mandado embora, medo do meu relacionamento acabar. Eu tô às vezes viciado no medo. Uns estão viciados na raiva, eles se irritam e ficam com raiva por qualquer coisa. Outros estão viciados numa melancolia, numa visão ali cinza da vida. Então, quando eu proporciono momentos de relaxamento, momentos de yoga, de meditação, quando eu faço o exercício do estar presente, eu faço então essa limpeza energética, esse banho energético. A aromaterapia, gente, também é sensacional. Os óleos essenciais aumentam a nossa percepção espiritual, façam com que a gente veja a vida de um ponto de vista mais ampliado. E uma coisa muito interessante, gente, os óleos essenciais, eles melhoram a circulação de informações, de frequências no nosso campo astral, assim como no mental, no causal, e ele melhora também a circulação de informações entre os corpos. Então você recebe mais insights, você está mais conectado com a sua alma, com a sua essência, quando você utiliza óleos essenciais. Você precisa, obviamente, fazer uma pesquisa à parte, cada um tem uma função, mas é um mundo que vale a pena estudar para a gente ganhar qualidade de vida. E aí, eu queria finalizar o corpo astral falando um pouquinho pra vocês do sono. Gente, assim como hoje eu não posso, às 3 horas da manhã, resolver passear pela Sé, sei que dificilmente alguma coisa possa me acontecer, no meu corpinho astral eu também não posso passear lá no plano astral em qualquer lugar, porque alguma coisa possivelmente vai me acontecer. E aí, eu falo assim, mas eu tô dormindo, e aí eu perco o controle. É por isso que é importante, antes de você dormir, você intencionar
o que você deseja fazer quando a sua consciência migrar para o plano astral e tiver em corpo astral passeando, que é normalmente o que nós fazemos. Alguns conseguem já estar em corpo mental, enfim, mas isso aí já é uma elevação espiritual um pouco mais rara. Então a gente basicamente fica no plano astral quando a gente dorme. Então, no plano astral, para que eu não seja vinculada com uma frequência de um subplano inferior, e como acontece isso? Aí eu fui dormir com raiva, eu pensei o dia todo em preocupação, em medos, eu posso me conectar com uma região que não vai ser bacana para mim, que vai ser perigosa e que pode causar lesão do meu corpo astral nessa viagem enquanto eu durmo. Então sempre, eu, por exemplo, antes de dormir, eu intenciono que eu desejo utilizar de maneira útil esse tempo. Que eu desejo ou estar num lugar em que eu vá aprender no plano astral alguma coisa, ter uma vivência importante, ou eu peço para poder ajudar algum espírito, fazer alguma coisa, mas que se eu for ajudar alguém que seja com segurança. Então você intencionar isso antes de dormir é muito importante. Pessoal, a gente tem muita coisa para falar, a gente não quer fazer um vídeo muito longo, então a gente vai encerrar essa primeira parte aqui e a gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar as novidades, porque na parte 2 nós vamos trazer corpo mental e chakras. Então nós nos vemos no próximo vídeo, até lá!